Imagine estar no meio de um treinamento militar de elite, onde cada erro pode custar sua carreira. Agora imagine descobrir que aquilo não é mais um treinamento, que algo caiu do céu e começou a caçar os soldados. Esse é o pesadelo vivido por 81, um recruta marcado pelo passado, que precisa enfrentar não apenas seus traumas, mas uma ameaça que não pertence a este mundo. A história começa no Afeganistão. Durante uma missão, o sargento, que mais tarde será conhecido como 81, chega para ajudar o comboio liderado por seu irmão, e que ambos têm a mesma tatuagem que fizeram quando se alistaram juntos. 81 critica a péssima habilidade de mecânica do irmão, e que se não fosse ele, eles iriam ficar presos ali o dia todo. Seu irmão tenta convencer ele a entrar pro Ranger, a unidade de elite do exército, mas 81 diz que está velho e que não tem mais pique. Mas logo em seguida ele é convencido pelo irmão e decidem fazer o teste juntos. Após isso o veículo militar está consertado, mas prestes a irem embora, tudo dá errado. Eles são atacados brutalmente. Explosões, tiros, caos absoluto. Todos são finalizados, exceto 81. Gravemente ferido, ele tenta salvar o irmão, que está numa situação mais grave, mas não consegue. 2 anos depois, 81 decide entrar para os Army Rangers, a unidade de elite do exército americano, em uma base de treinamento no Colorado. Ao se apresentarem na base, todos são obrigados a deixarem seus pertences e recebem os números que passarão a ser suas identidades. No pátio da base, conhecemos o primeiro sargento Torres. Ele dá as instruções que serão as piores 8 semanas da vida deles, e que eles serão testados até o limite do físico e psicológico deles. E que se por acaso eles chegarem à fase final, eles terão que enfrentar uma missão simulada de 24 horas conhecida como Marcha Mortal. Durante semanas, ele é submetido a uma rotina brutal. Acorda antes do amanhecer, enfrenta corridas exaustivas, exercícios físicos no limite e treinos de combate intensos. Os instrutores não dão descanso, qualquer erro é punido, e a pressão psicológica é constante. Durante o treinamento, ele se destaca fisicamente, mas emocionalmente ele está quebrado. Ele evita liderar, evita conexões, evita confiar. Conforme o treinamento vai avançando e ficando mais puxado ao realismo, ele começa a ter flashback do que ele passou no dia que perdeu seu irmão. Durante um treino na piscina, ele sofre um forte flashback que o faz perder completamente o controle. Desorientado, ele começa a se afogar, incapaz de reagir ou seguir o treinamento. A cena deixa claro que o problema dele não é físico, mas psicológico. Depois do incidente, ele é retirado da água e a situação gera preocupação imediata entre os superiores. Logo em seguida, o 81 é chamado para a sala de seus superiores. Lá, o clima é tenso e desconfiado. Eles questionam sua estabilidade emocional e levantam a possibilidade de que ele seja um risco, tanto para si mesmo quanto para a equipe em missões reais. Eles analisam se ele deve continuar no treinamento ou ser afastado, deixando claro que, naquele nível, qualquer fraqueza pode custar vidas. Então o sargento Torres tenta convencer o 81 de assinar um formulário de desistência. Porém ele é casca grossa e decide ir até o final. No dia seguinte os que sobraram se reúnem no pátio, enquanto Sheridan manda alguns candidatos darem um passo à frente para ser eliminados como de costume, mas dessa vez o 81 é chamado, e para sua surpresa, esses são os que passaram para a fase final, deixando ele aliviado. Enquanto isso, um possível asteroide passa pela Terra e se fragmenta, intrigando o cientista bem antes de entrar na atmosfera. Então ninguém dá muita atenção. Até o último exercício, o esquadrão de 81 recebe uma simulação: destruir uma aeronave classificada e resgatar um piloto. Depois das instruções, o 7 se torna o subcomandante e o 81 o líder de equipe. Tudo o que ele não queria. Mas o sargento Torres quer ver o que ele é capaz de fazer depois de ter recusado a carta de dispensa. Então eles vão em direção à missão. Depois disso eles avançam pela floresta, e ao cair da noite param para descansar. Então o 7 tenta dizer uma coisa para ele importante que ele nem imaginava, porém o 81 se recusa a ouvir, mas segura aí que vocês vão saber perto do final do resumo. Depois disso, algo acontece. Uma explosão no céu, deixando todos atentos, temendo serem os instrutores tentando pegar eles despercebidos. Mas ao amanhecer eles encontram um objeto estranho perto de um rio. Pensam ser o alvo que foi passado para eles nas instruções que terão que explodir.
Nesse momento, todo cuidado é pouco. Eles se dividem em equipes para não serem pegos de surpresa pelos instrutores enquanto eles explodem o objeto. Em seguida, o 81 percebe algo brilhando no meio da mata e decide verificar o que seria. Enquanto ele fazia um reconhecimento, outra parte da equipe preparava o C4 para a explosão. Quando ele chega lá, ele percebe que aquele era o verdadeiro alvo. Então ele volta correndo para avisar sua equipe, mas os outros explodem o objeto. Mas nada acontece, deixando eles imaginando o que poderia ser essa coisa. Em seguida, o objeto se transforma. Uma máquina, alta, blindada e implacável. E depois dela fazer o scan da região, ela começa a caçar, um por um, finalizando boa parte da equipe em questão de segundos. E isso já não se trata mais de uma missão simulada. Depois da correria, eles ficam encurralados e sem para onde correr. Mas a máquina lança uma granada explodindo logo em seguida, fazendo com que todos caiam morro abaixo se ferindo gravemente, com os também sendo até finalizados, já que a queda era incontrolável. Isso leva o 81 a ter outro flashback. Mas ele volta em si depois de colocar seus dedos de volta no lugar. Sem munição real, os soldados são completamente vulneráveis. A máquina é rápida, precisa e fria. Ela mutila o time. O segundo no comando, 7, tem a perna destruída. Os sobreviventes agora são poucos. 81, 7, 15, 44, 109, 122 e 23. Depois disso, 81 volta para buscar o rádio para pedir ajuda, mas a esperança de buscar ajuda acaba ali, quando vê o operador finalizado junto com o rádio. Após de presenciar a máquina finalizando outro membro da equipe que ficou para trás, o 81 volta correndo para avisar a todos, e que precisam sair rápido dali porque estão sendo caçados. Então eles descem de rapel pelo penhasco junto com os demais. Enquanto os outros desciam, 81 percebe algo estranho. As bússolas enlouquecem quando a máquina se aproxima. Ela afeta o campo magnético. Ou seja, ela sempre está vindo. Em seguida, o último que faltava para descer não teve sorte, e é finalizado sem dó. Enquanto isso, a máquina usa seu scan para rastrear formas de vida para continuar sua caçada. Pensando que despistaram a máquina, ela passa o scan mais uma vez. Porém, eles dão azar de ter escaneado a perna do 7 que estava esticada. Então eles são forçados a sair do esconderijo e indo para a floresta, e mesmo com a máquina lançando as granadas, eles conseguem se distanciar bastante da criatura. Exaustos, eles fazem uma pausa para descansar por alguns minutos. 81 dá a ideia de acharem um povoado para conseguir ajuda por rádio, e seguem com cautela carregando o 7 numa maca, já que não pode andar. Depois eles chegam a um riacho com uma baita correnteza, e que terão que atravessar. Porém, o 81 pensa rápido em fazer uma tirolesa, e que ele mesmo se encarrega de levar a outra ponta para o outro lado do rio. Enquanto o 81 atravessa o rio, o 109 fica encarregado de ficar de olho na bússola, indicando que a máquina está próxima. Depois de armarem as cordas, eles seguem com o planejado para atravessarem. Nisso, o gancho da maca do 7 fica presa em um nó, impossibilitando a passagem e atrasando a equipe, ficando expostos à ameaça. O 15 e a 44 correm para ajudar, incluindo também o 81. E não demorando muito, a bússola gira, com a máquina aparecendo logo em seguida, fazendo 23 a próxima vítima e fazendo todos caírem no rio. Com a fúria da correnteza, todos são arrastados. O 81 tenta alcançar o 7, mas logo em seguida ele não consegue evitar a queda de água mais à frente, e mais uma vez vemos o 81 desmaiado por ter perdido a consciência. Mas em seguida, por sorte, seus companheiros o resgatam. Em seguida, vemos que o 60 sobreviveu lá no início, onde teve o primeiro ataque. Durante o ataque, ele conta que foi lançado no rio, como o impacto das explosões, e a correnteza o levou para longe que nem sabia onde estava. Após isso, ele avistou a queda da equipe caindo da cachoeira após fugir da máquina. Após isso, todos continuam a ir mais longe antes de serem os próximos. Depois de andarem por vários quilômetros floresta dentro, o 81 percebe as armadilhas de sinalizadores armadas pelos instrutores, assim saberiam onde estariam. Continuando, o grupo chega até o acampamento dos instrutores completamente destruído e também o povoado. Após verificarem os estragos, o 81 analisa rastro da destruição, e por estarem a mais de 2.000 metros de altura, ele consegue avistar o riacho onde explodiram a máquina. E que antes de chegar ali algo bateu na montanha, o 60 lembra que o noticiário passava sobre um asteroide, então todos chegam à conclusão que a coisa veio do espaço. O 81 apressa a equipe para continuarem mesmo exaustos, mas o 15 pede tempo e acaba tocando na ferida do 81 com a morte do irmão, achando que conseguiu a estrela de prata por ter salvado o irmão dele,
Furioso, 81 conta a versão real, ele não conseguiu chegar na base com o irmão, após desmaiar apenas a 90 metros. E que a estrela de prata foi simbolizada como o pior dia da vida dele. Isso deixa todos sem o que dizer. Após isso, a equipe se une para fazer o blindado funcionar para eles saírem fora dali de volta para a base. Mas a calmaria dura pouco após a máquina ativar a armadilha de sinalização indicando estar bem próxima deles. Então rapidamente o 15 volta para buscar munição real para o blindado para eles terem uma chance de lutar contra, e por não conseguir chegar a tempo ele é o bola da vez de ser finalizado. Por tentar bancar o herói, isso acabou atrasando os outros, que já eram para estar bem longe. O grupo tenta fugir e utilizam a munição encontrada pelo 15. Eles atiram, mas nada funciona. A armadura da máquina é impenetrável. Mesmo assim eles continuam a fugir de qualquer maneira, mas depois de receberem uma chuva de granadas pela máquina, eles perdem o controle do blindado e vai descendo o morro abaixo, e por sorte até que eles têm um bom piloto. Depois disso, imaginando que conseguiram despistar, aparece outra máquina que os observam e pula do penhasco para começar a atacar eles também. E diferente da outra que estava perseguindo eles, essa consegue correr, diminuindo ainda mais as chances deles de fugir. Com os fortes ataques da máquina, o 7 acaba escorregando para fora do blindado, porém o 81 não consegue puxá-lo de volta. Após isso, 81 tenta ganhar tempo com deslizamento de pedras após usar um lança-granadas. Funciona, mas por pouco. Mas ainda assim já era tarde demais, o outro soldado e a 44 foram finalizados, e o blindado acaba capotando. Na cena seguinte, ele volta a ter mais um de seus flashbacks, desmaiado e sem forças perto da base onde iria levar seu irmão e que não acabou conseguindo. Voltando à consciência, ele observa o resto de sua equipe totalmente finalizados. A princípio agora ele está nessa sobrevivência sozinho. Então ele vai até as pedras onde a máquina que os perseguia foi esmagada. Porém não muito longe de onde está, ele avista outra mandando algum tipo de sinal para o céu, como se estivesse mandando uma mensagem. E para surpresa do 81, ele descobre que o 7 ainda está vivo, e como havia munições no blindado, com o calor do fogo eles estouram e acaba chamando a atenção da outra máquina. Então 81 carrega o 7 o mais rápido possível para bem longe sem chamar atenção. Quase todos morrem, sobram apenas 81 e 7. Agora não há mais treinamento. Não há regras e ajuda. Só sobrevivência. Enquanto se escondem, 7 revela algo importante. Ele conhecia o irmão de 81. Isso quebra o protagonista emocionalmente, mas também o fortalece. Pela primeira vez, ele aceita liderar e começa a pensar: se não podem destruir a máquina por fora, talvez exista uma fraqueza interna. 81 observa a máquina e percebe que ela possui um sistema de ventilação. Enquanto isso, ele deixa o 7 escondido e corre para a pedreira. Enquanto ele tenta descobrir como fazer tudo funcionar, a máquina se aproxima cada vez mais de 7. E quando estava prestes a ser descoberto, um sinalizador é lançado que chama a atenção da máquina. O 81 coloca em prática um plano arriscado para eliminar a ameaça. Ele consegue atrair a máquina até uma pedreira isolada, usando o ambiente ao seu favor como uma espécie de campo de batalha controlado. Tudo já estava pensado: rotas, posicionamento e o momento certo de agir. Quando a máquina entra na área, ela cai na armadilha preparada por ele. É nesse instante que o 81 entra em ação com uma retroescavadeira, usando a força do equipamento para prensar a máquina contra o paredão de rocha. O 81 percebe que só prender a máquina não é suficiente, ela ainda pode reagir. Então, correndo contra o tempo e com a retroescavadeira já no limite, ele começa a usar pedras para tampar as saídas de vapor por onde a máquina respira. Cada segundo é crucial, porque o equipamento pode falhar a qualquer momento. Mesmo sob pressão, ele consegue bloquear essas aberturas, impedindo a liberação de calor e energia. Sem conseguir respirar, a máquina começa a superaquecer rapidamente. A tensão cresce até o limite, até que ela entra em colapso e explode. 81 finalmente venceu a ameaça. Mas as granadas caem ativando sozinhas, então 81 rapidamente sai do campo de batalha para não ser finalizado junto. No dia seguinte, 81 carrega o 7 nas costas relembrando a cena tentando salvar seu irmão. Ao retornar à base, eles encontram destruição e uma revelação devastadora, mas mesmo assim 81 e 7 chegam à base deixando Torres e Sheridan sem acreditar. E assim ele conquista seu objetivo de cruzar a linha de chegada. Sheridan revela ao 81 a gravidade da situação. Ele explica que metade da base foi destruída durante o ataque, o que impediu qualquer tentativa de resgate dos recrutas que estavam no treinamento.
A prioridade acabou sendo sobreviver e conter o inimigo. Sheridan também conta que eles conseguiram neutralizar a primeira onda de ataque, mas deixa claro que isso está longe de ser o fim. Novas forças inimigas já estão a caminho. O asteroide. No noticiário não era um asteroide normal. Era um exército de máquinas, que estão chegando ao planeta inteiro. A guerra começou. Sheridan revela que não foram fácil derrotar as máquinas. Então ele pergunta como 81 derrotou a ameaça sem nenhum equipamento. Então 81 revela a fraqueza das máquinas, mostrando o ponto fraco da ventilação do sistema. Agora ele não é mais apenas um sobrevivente, ele é a esperança. Em seguida ele é aceito oficialmente no regimento e recebe uma missão: liderar o próximo ataque contra as máquinas. De um soldado quebrado, a líder da resistência. Fala galera, o que acontecerá quando milhares chegarem? E se vocês fossem convocados a lutar, encararia a missão? Coloquem nos comentários. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever para ficar por dentro dos próximos resumos. Até o próximo vídeo.